Oiê, tudo bom aí com vocês? Hoje eu trouxe um assunto muito bacana, mas muito mesmo, que é sobre as cápsulas da beleza. Aí você assim, nossa, mas isso existe? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Será que elas existem mesmo? Cápsula da beleza que eu vou tomar e vai ficar com uma pele bonita? Ai, vou contar tudo para vocês sobre isso. Mas antes da gente falar de quais são, né, os ativos dessa cápsula da beleza, vamos falar de novo um pouquinho sobre envelhecimento celular. Né? A gente sabe que quanto mais espécies reativas de oxigênio o nosso corpo produz, mais as nossas células envelhecem. Essas espécies reativas de oxigênio causam muita morte celular. E quando o nosso corpo entende que está morrendo muita célula, ele quer se defender. E aí vem o que a gente chama de processos inflamatórios, né? E aí eu quero contar algo maior ainda para vocês. Existe um grande vilão para essa história. Um grande vilão que ainda colabora mais para esse envelhecimento. Será que vocês fazem ideia de quem seja ele? É a glicose, o açúcar. Eu vou contar para vocês exatamente o que acontece com isso, né? Então, assim, pessoas que são diabéticas, então elas já vão ter já uma propensão a um envelhecimento celular maior. Por quê? Porque elas mesmas já produzem, né? O corpo delas produz mais glicose do que a gente que tem uma glicose normalizada. Mas a gente também não está livre, que nem eu não tenho diabetes, mas se a gente ingere muito doce, né? Come muito açúcar, a gente vai fazer um processo que se chama AGE. O que é esse AGE? O AGE é quando uma molécula de glicose se une com proteínas ou aminoácidos, com um grupo amino dessas proteínas ou aminoácidos, e mais o estresse oxidativo, ou seja, aqueles radicais livres que são formados, então os três formam o que a gente chama de AGE. E esses AGEs levam o que a gente chama de glicação celular, tá? Então, por causa então dessa união da glicose com esse grupo amino de proteínas e aminoácidos, mais o estresse oxidativo. Ah, mas isso é prejudicial? Muito, porque a gente pode desenvolver problemas circulatórios, problemas cardiovasculares e o famigerado envelhecimento celular num grau super avançado. Nossa, Adriana, mas tudo isso aí que você está falando, será que tem como? Então a gente impedir isso? Essas cápsulas da beleza vão retardar isso, agir nisso? É isso que eu quero contar para vocês. Tem um ativo que eu amo de paixão, chama glicoxil. E ele tem essa atividade, vocês acreditam? Essa atividade de antiglicação. Então, ou seja, ele impede a formação desses AIDs, né? E ainda mais, vamos dizer que o nosso corpo até formou alguns AIDs, né? Ele tem a capacidade, esse glicoxil, de fazer o processo reverso, ou seja, eliminar essa glicação que foi feita. Então, isso é incrível, eu acho incrível para um ativo poder fazer isso. Só que assim, é claro, né, que não é 100%, mas é um excelente aliado para a gente evitar esse envelhecimento celular tão rapidamente. Porque a gente tem estresse oxidativo. Quem não tem hoje? Acho difícil, né? Muito difícil. Com tudo isso que a gente vive, né? Não tem como a gente prevenir. Então, vamos usar glicoxil. Ah, mas então a cápsula da beleza é só glicoxil? Não. Se a gente quiser usar ele sozinho, beleza. Dosagem 150 miligramas. Mas a cápsula da beleza é o glicoxil mais um outro ativo que chama BioArctic. Esse BioArctic, gente, é incrível. Ele é um derivado de alga marinha que tem duas substâncias que são mais biodisponíveis para a gente dentro, né, desse BioArctic do que se a gente fosse tomá-las separadamente, que é a taurina e a citrulil-arginina. São substâncias que a gente acha normalmente, assim, é só a gente suplementar com esses dois. Não, não é a mesma coisa. No BioArctic, elas estão mais biodisponíveis, então a gente vai absorvê-las de uma forma muito melhor. E sabe o que o BioArctic faz? Incrível! Melhora
a parte energética das mitocôndrias. Então, ela triplica, olha que bacana, a produção de ATP, que é aquele componente que dá energia para as mitocôndrias, então triplica isso. Então, a mitocôndria, ela fica mais saudável, ela fica mais cheia de energia, e com isso ela consegue produzir várias substâncias para combater esses radicais livres, né, e melhorar todo o nosso corpo. Então, o BioAct tem toda essa atividade. E uma outra atividade que a gente acaba assim também se beneficiando do BioAct é que além dele dar toda essa energia, né, aumentar essa produção de óxido nítrico endógeno dentro do nosso corpo, favorecendo uma série de reações, né, e impedindo o envelhecimento celular e melhorando o processo circulatório, inclusive de pele, ela tem um efeito pré-biótico. Então, a gente também acaba indo lá no intestino e a gente sabe que quando a gente melhora isso, a gente melhora o nosso corpo como um todo. Então, a cápsula da beleza é a associação Glicoxil mais BioAct, podendo ser 100 mg de Glicoxil e 100 mg de BioAct, e a gente tomando uma cápsula ao dia. Por um mês? Claro que não, né? A gente tem que tomar isso por um tempo longo, mais de 6 meses, e se você puder, né, o resto da sua vida. Esses dois ativos são ativos que eu adoro e que eu uso para mim desde que a gente trouxe aqui na farmácia, que é do fornecedor da Biotech. Então, conta para mim se vocês gostaram dessa dica.